Apocalipse, no capítulo 14, verso 9, 10 e 11, a palavra do Senhor nos diz: seguiu-se este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e de sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome. Amados ouvintes, temos aqui a última mensagem de advertência de Deus a este mundo penitente. Se alguém adorar a besta, a sua imagem e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, esse vai beber do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. A palavra de Deus diz que estes serão atormentados com fogo e enxofre diante da presença dos santos anjos e da presença do Cordeiro. Diz também a palavra de Deus que a fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos e não tem descanso. Estes não têm descanso nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e quem quer que receba a marca ou o número do seu nome. Em Apocalipse 14, 12, ele adverte e nos diz: aqui está a perseverança do santo, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quando nós já estudamos, e se você abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, em Apocalipse 14, verso 6 em diante, você vê ali a mensagem do primeiro anjo, proclamando o evangelho eterno, convidando o povo à restauração da verdadeira adoração, convidando o povo a adorar a Deus conforme Deus nos ensina, conforme Deus instituiu o seu sistema de culto. Então, o primeiro anjo convida à restauração da verdadeira adoração a Deus como Criador, uma vez que a hora do juízo é chegada. O segundo anjo, no capítulo 14, verso 8, ele adverte contra as formas de adoração originada por mecanismos humanos. Forma de adoração criada pelo próprio ser humano. Formas de adoração que o homem instituiu, por isso, Apocalipse 14, 8 diz que Babilônia caiu. Caiu a grande Babilônia. Essa queda de Babilônia tem a ver com a falsa adoração. Sim, adoração instituída pelo homem. E o terceiro anjo, ele proclama o mais solene aviso divino contra a falsa adoração, contra a adoração da besta e da sua imagem, que é um procedimento no qual se envolvem, em última análise, todos aqueles que rejeitam o evangelho da justificação pela fé. Então, entendendo que a adoração da besta, a adoração da sua imagem ou da imagem da besta tem a ver com aqueles que rejeitam o evangelho da justificação pela fé. E se rejeitam o evangelho da justificação pela fé, adoram de forma falsa, adoram de forma errada, equivocada, e se adoram de forma equivocada, ele é advertido por Deus a fugir desse sistema de adoração falso. A besta
que Apocalipse 13, de 1 a 10, descreve, ela representa nada mais, nada menos do que a união da igreja-estado, que dominou o mundo cristão durante tanto século, e que foi descrita pelo apóstolo Paulo como o homem da iniquidade. Daniel descreveu esse sistema, união, igreja, estado, que dominou o mundo por mais de 1.300 anos. Daniel chama esse poder de chifre pequeno. Esta união, igreja, estado, chifre pequeno. Paulo, homem da iniquidade. Sim, a imagem da besta representa aquela forma de religião apostatada que se desenvolveu no passado, mas que se desenvolverá no futuro, quando as igrejas, aquelas igrejas que perdeu o verdadeiro espírito da reforma, aquela igreja que fugiu, está fugindo de toda a verdade, unicamente a verdade, palavra de Deus, só a palavra de Deus. Aqueles que fogem desse quesito, só-lhe as escrituras. Aqueles que fogem do verdadeiro sistema de adoração estabelecido por Deus. Aqueles que fogem da obediência estrita aos mandamentos de Deus. Sim, se assim estão fazendo é porque estão deixando de lado o verdadeiro espírito da reforma e pregam, apregoam e vivem um espírito de falsa adoração. Sim, quando então igreja e Estado se unirem novamente, vai estar assim perdido o verdadeiro espírito de adoração, porque o Estado não tem nada a ver com o verdadeiro espírito de adoração. O Estado simboliza o poder e dominação. Sim, quando então este sistema representando a besta, a sua imagem, impor os seus ensinamentos às pessoas, imposição. Sim, assim estará estabelecido o poder da besta, o poder de sua imagem. E então, quando a igreja se unir com o Estado, vai se tornar uma perfeita imagem da besta. Igreja apostatada, que perseguiu durante 1260 anos, chamado de o poder da besta. As igrejas apostatadas, unindo ao Estado, e a igreja que no passado perseguiu, unindo-se, forma a grande imagem da besta, dão poder à besta, dão poder à primeira besta. Por isso, a razão da palavra de Deus utilizar a expressão imagem da besta, porque os meios religiosos apostatados se unirão à igreja já que perseguiu a igreja, que perseguiu os cristãos durante mais de 1.300 anos, agora une-se tudo ao Estado e forma a grande imagem da besta. Sim, a imagem da besta nada mais é do que a união igreja perseguidora, igrejas apostatadas e Estado. Forma assim a grande imagem da besta. E a mensagem do terceiro anjo proclama a mais solene, a mais assustadora advertência de toda a Bíblia Sagrada. Revela que aqueles que se submeterem à autoridade humana durante a crise final da terra estarão adorando a besta, a sua imagem, em vez de estar adorando a Deus, ou Deus da Bíblia Sagrada.
Portanto, irmãos, a grande questão que temos diante de nós é a verdadeira adoração e a falsa adoração. Durante esse conflito final, duas classes distintas estão se desenvolvendo e se desenvolverão mais acentuadamente ao aproximar-se do retorno de Cristo. Uma classe vai advogar que o evangelho das maquinações humanas, é o evangelho que adora a besta, adora a sua imagem, faz a vontade da besta, traz essas pessoas para si própria e traz as pessoas a adorarem de forma falsa. Sim, esse conflito final vai começar a distinguir os verdadeiros e os falsos adoradores, aqueles que adoram a besta e a sua imagem. Mas aqueles que adoram a besta e a sua imagem, a Bíblia mostra que sobre elas cairão os mais terríveis juízos. A outra classe é um acentuado contraste com esta classe que viverão de acordo com o verdadeiro evangelho. Viverão de acordo com os mandamentos de Deus. Viverão de acordo com a fé de Jesus ou a fé em Jesus. Duas classes. Umas que viverão contra a verdadeira adoração, outra classe que viverá a verdadeira adoração. Não tem terreno neutro, meu querido ouvinte. Não existe terreno neutro. Ou adoramos a Deus ou adoramos o falso Deus. Quem está por trás dessa falsa adoração, nada mais, nada menos do que o diabo. É ele que quer ser adorado. É ele que advoga o evangelho das maquinações humanas. É ele que advoga a abolição dos mandamentos. É ele que advoga a falsa fé em Jesus Cristo. Portanto, apenas duas classes de seres humanos estarão nos dias finais. Duas classes distintas, verdadeiros adoradores e falsos adoradores. Podemos olhar no passado, lá no Monte Carmelo, quando Elias sobe até aquele monte com uma multidão. E ali está duas classes de pessoas. Os adoradores de Baal, era uma grande multidão. E os adoradores do verdadeiro Deus, Elias e poucas pessoas mais. Portanto, meus queridos, nos últimos dias, já estamos vivendo isto, viveremos isto muito mais, de forma muito mais acentuada, quando se aproxima a volta de Cristo. Viveremos apenas estes dois aspectos da adoração. O diabo quer ser adorado, porque ele é o criador do pecado. E ele diz, você é pecador. Deus quer ser adorado, porque ele é o nosso criador. Ele é o nosso salvador. Ele merece a nossa adoração, porque ele nos criou. Ele nos mantém e ele nos salvará. Então a questão derradeira envolverá adoração falsa e adoração verdadeira. Evangelho falso e evangelho verdadeiro. A questão derradeira vai envolver esses dois aspectos. Quando essa questão for claramente colocada diante do mundo, aqueles que rejeitarem o memorial da divina criação, a obediência aos preceitos bíblicos, conforme as Escrituras, conforme a Constituição de Deus, os 10 mandamentos, nada mais, nada menos,
Estes que viverem conforme a Constituição de Deus, aqueles que jogarem dentro das 4 linhas da Constituição de Deus, estes serão selados com o selo de Deus. Mas aqueles que jogam de forma equivocada contra a Constituição de Deus, as 4 linhas, a lei de Deus, aqueles que jogam contrário à lei de Deus, receberão o selo da besta. Ah, meus queridos, então quer dizer que o selo de Deus e o selo da besta tem a ver com a verdadeira e a falsa adoração? É claro, sempre foi assim. Lá na Torre de Babilônia, lá na Torre de Babel, que depois se denominou Babilônia, estava ali 2 classes de pessoas. Ou melhor, uma classe, que foi confundida. Aquela classe que construiu Babel representa aqueles que lutavam contra as verdades de Deus, contra o Deus Criador, que não aceitaram a Deus, rejeitaram a Deus, duvidaram de Deus, duvidaram da palavra de Deus. Ali estava a linhagem daqueles que adoravam de forma falsa. Mas tinha uma outra linhagem verdadeira, fiel. Sim, meus queridos, apenas 2 linhagens de seres humanos, 2 linguagens, os verdadeiros adoradores e o falso adorador. Sim, meus queridos, os preceitos de Deus, a Constituição de Deus, que são os 10 mandamentos, aqueles que adoram verdadeiramente a Deus, amam a Deus, guardam os seus mandamentos. 1º mandamento, 2º mandamento, 3º, 4º mandamento, amor a Deus. 5º mandamento, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º mandamento, amor ao próximo. E se nós amamos a Deus e ao próximo de fato e de verdade, conforme a sua Constituição, fazemos isso pela fé em Jesus Cristo, adoramos a Deus de verdade, de fato. Receberemos no dia final, claro, aqueles que estarão ali na próxima volta de Cristo receberão o selo de Deus. E o apóstolo Paulo e Jeremias também diz que Deus quer escrever a sua lei no nosso coração, imprimir ela no nosso entendimento. Sim, meus queridos, a marca da rebelião é a marca da besta. A besta tem esta marca da rebelião, a marca da mudança dos mandamentos de Deus. O poder diz: eu tenho autoridade para mudar os mandamentos de Deus. E mudou. Se você pegar o catecismo, está ali uma clara mudança dos mandamentos de Deus. Sim, mandamento alterado. Olha o catecismo que você vai ver. Isto é uma prova da autoridade da igreja apostatada em modificar a lei de Deus. Deus não autorizou em nenhum verso das Escrituras Sagradas a mudança da sua lei conforme descrito na sua Constituição. A terceira mensagem, portanto, dirige a atenção do mundo para as consequências de se recusar a aceitação do Evangelho verdadeiro, das mensagens divinas que conduzem à verdadeira restauração da verdadeira também adoração. Sim, esta mensagem descreve vividamente os resultados finais das decisões das pessoas no tocante à adoração. A decisão, por certo, meus queridos, não é fácil. Não é hoje e não será nos dias finais. Dias onde o poder exigirá que eu e você adorem a besta, segundo o Apocalipse. A decisão não será fácil. Vai envolver sofrimento. Aqueles que optam por adorarem a Deus vai sofrer a ira do dragão. Irou-se o dragão contra a mulher,
contra os que guardam os mandamentos de Deus, contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, Apocalipse 12, 17. Então os verdadeiros adoradores sofrerão a ira do dragão, a perseguição, como já sofreu no passado, e em alguns lugares do mundo ainda sofrem. E num determinado momento, os verdadeiros adoradores que sofrerão a ira do dragão, até serão ameaçados de decreto de morte, segundo Apocalipse 13. Até decreto de morte. Ao passo que aqueles que adorarem a besta, adorarem a imagem, que estiverem jogando contra a Constituição de Deus, a sua lei, incorrerão nas 7 últimas pragas, descrito no livro de Apocalipse 15 e 16. Enfrentarão as 7 últimas pragas antes do retorno de Cristo. E depois enfrentarão o lago de fogo e enxofre. 2 classes de pessoas. Aqueles que enfrentarão a ira do dragão e até decreto de morte. E aqueles que enfrentarão a ira do cordeiro receberão as 7 últimas pragas. E depois o lago de fogo e enxofre. Ah, meus queridos, Deus está me chamando, lhe chamando para decidir agora. Não há terreno neutro onde pisarmos. O grande conflito se aproxima de forma muito acentuada. Eu e você temos que tomar a decisão agora, preparar o nosso coração, a nossa vida, para enfrentarmos os grandes momentos da história final desse mundo. Contudo, ainda que ambas as decisões inquiram sofrimento, os resultados serão diferentes, claro. Os adoradores do Criador escaparão da ira mortal do dragão e estarão em pé diante do Cordeiro no Monte de Sião. Os verdadeiros adoradores estarão em pé diante do Cordeiro de Deus e lá no Monte de Sião. Os adoradores da besta e de sua imagem, a seu tempo, recebe a plenitude da ira de Deus e morre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Uns estarão em pé diante do Cordeiro, outros sofrem a ira das 7 pragas e depois a morte no lago de fogo e enxofre. Toda e qualquer pessoa terá de decidir a quem adorar. Toda e qualquer pessoa precisa de escolher. A adoração através ou pela justificação da fé. Adorar a Deus conforme os preceitos de sua palavra. Isso demonstra que esta pessoa participa no culto a Deus como Deus aprova, de acordo com a sua instituição sagrada, de acordo com os seus requisitos sagrados. Se alguém escolher a justificação pelas obras, escolher o evangelho falso, isso estará demonstrado a sua participação numa forma de culto que Deus não apoia, que Deus não autoriza, mas que a besta ordena. Uma adoração montada com formas humanas para adorar a besta. Sempre foi assim. Nos dias de Cristo tinha os verdadeiros adoradores que adoravam a Deus em espírito e em verdade. Mas também tinha os falsos adoradores, eram sacerdotes, eram líderes religiosos, que Jesus chamou de sepulcro caiado, raça de víbora, falsos. Deus não pode aceitar esta adoração falsa. Por quê? Porque é Deus. Deus é justo, amoroso, eterno. Deus é fiel. Ele não pode aceitar uma adoração falsa.
Sabe, queridos, Deus não pode aceitar essa última forma de adoração, porque ela oferece prioridade não aos mandamentos de Deus, mas aos mandamentos de homem. Essa forma de adoração procura a justificação através das obras dos homens e não pela fé que decorre da completa submissão a Deus, o nosso Criador, nosso Redentor. Nesse sentido, a terceira mensagem angélica é uma mensagem de justificação pela fé. Oh, meus queridos, por onde estaremos nós caminhando? Deus tem filho sincero em todos os seios religiosos. Deus tem fiéis filhos seus em todos os lugares. E Deus, Ele chama, sai dela, povo meu, saia de Babilônia. Saia da falsa adoração. Venha adorar a Deus conforme Ele pede na sua palavra. Saia do meio da falsa adoração. Fuja da apostasia. Reconheça que Deus, que Deus é Criador, é justo e justificador. Aceite que Deus quer que você viva pela fé e não pelas obras. Que você viva por amor aos seus mandamentos, não por pressão, obrigação ou pelo falso mandamento. Então, à luz do breve retorno de Cristo e da necessidade de preparo para encontrar a Cristo, que é o nosso compassivo e suficiente Salvador, Deus está apelando para mim e para você. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, para não participarem dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Aqueles que construíram Babel jogaram contra a adoração verdadeira, a adoração da justificação pela fé. Aqueles de Sodoma e Gomorra, eles também foram contra a verdadeira adoração, foram contra a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro ensinamento de Deus. Por isso Sodoma e Gomorra foi destruído. Muitos do povo de Israel perderam a sua salvação, mesmo naquela jornada do Egito a Canaã, porque eles lutaram contra a verdadeira adoração, contra Deus, lutaram contra a constituição de Deus, blasfemaram de Deus, adoraram falsos ídolos, adoraram de forma equivocada. Portanto, muitos deles receberam juízo severo da parte de Deus. E não será diferente, meus queridos, nos últimos dias e no último dia do juízo de Deus. Todos aqueles que, de forma equivocada, adorarem a Deus, também receberão os seus juízos. Mas, Daniel, como eu posso saber? Você tem a palavra de Deus em mãos. Você tem a Bíblia na sua casa. Você não terá desculpa no dia do juízo final. Eu não terei desculpa. Temos a palavra de Deus clara e distinta em nossas mãos. Basta estudá-la, orando, clamando a Deus. Ele nos dará sabedoria. Portanto, Deus chama você, nesta manhã, a fugir de Babilônia, a não adorar a besta e a sua imagem, mas adorar unicamente ao Deus Criador, mantenedor e Salvador. Seja essa a sua decisão nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai querido, porque o Senhor nos ama, o Senhor apela ao nosso coração, o Senhor nos convida a adorar somente ao Senhor. Portanto, toma cada um de nós, dos nossos queridos ouvintes, em tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Meus queridos, desejo a você um bom sábado, um bom final de semana
E até o próximo programa, se Deus permitir, e até lá.